Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fluminense, campeão da Taça Rio, e tem muita coisa pra gente falar dessa partida. Confusão nos bastidores, mais uma vez, recorde do YouTube, um Flamengo bem estranho e um Fluminense realmente de guerreiros. E claro, no final, se sagrando campeão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo aqui ao canal, inscreva-se e vamos juntos. Vamos dividir em algumas partes, os assuntos que culminaram nessa partida, nessa vitória do Fluminense, campeão do segundo turno, agora mais 2 jogos para que a gente conheça o campeão carioca em 2020. Nesse campeonato carioca, todo estranho, todo complicado, com guerra nos bastidores, especialmente depois ou durante, porque a pandemia da Covid-19 ainda não terminou. Para começar, houve uma grande polêmica sobre onde nós assistiríamos esse jogo, onde o torcedor acompanharia a partida, já que o Flamengo conseguiu, e quando a gente fala o Flamengo, foi porque ele foi um entusiasta da ideia, em relação à medida provisória 984, para que o mandante no futebol brasileiro pudesse decidir como transmitir os seus jogos. O Flamengo, todos sabem, não se acertou com a Rede Globo de televisão para os direitos do Campeonato Carioca. E aí, se valendo dessa MP, conseguiu transmitir os seus jogos naqueles em que ele era o mandante, como praticamente todos, nesse estadual. O Flamengo é a única equipe que jogava todos os seus jogos no Maracanã. E aí, jogando lá, sendo o mandante, poderia simplesmente transmitir a sua partida. Acontece que a grande final da Taça Rio era por sorteio o mando de campo. E não é que, ironicamente, esse mando passou para o Fluminense? Como a Rede Globo já tinha retirado o time de campo, dizendo que não iria transmitir mais os jogos até o final do estadual, iria pagar aquilo que devia aos clubes, mas que por um descumprimento no contrato, o que foi exatamente a transmissão do Flamengo pela Flá TV, a Rede Globo não iria mais transmitir. Mesmo assim, o Fluminense, numa medida inédita também para suas redes sociais, resolveu transmitir o Fla-Flu na Flu TV, obtendo uma autorização com a Rede Globo, se valendo da medida provisória, para transmitir o seu jogo ali no seu canal para os seus torcedores, na verdade para todo mundo, Eis que, nas vésperas da partida, uma liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, apoiada pela Federação do Estado do Rio, permitia que o Flamengo também pudesse exibir o seu jogo. E aí o Fluminense não exibiria de forma exclusiva. Mas como assim, se o mando era do Fluminense? E o Flamengo mesmo pleiteou que o mandante pudesse fazer isso, mas só valia quando o Flamengo era o mandante? Tudo errado, Mas até que minutos antes da bola rolar, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, derrubou essa liminar e permitiu que o Fluminense transmitisse o jogo de forma exclusiva. Até então, a Flá TV estava pronta para transmissão com áudio e imagens, mas por uma medida judicial não conseguiu fazer isso. E aí a gente foi para a transmissão da Flu TV. Uma transmissão polêmica, muita gente não entendeu, porque o narrador com dificuldade narrava o nome dos jogadores do Flamengo, citava o Flamengo muito raramente. Uma transmissão parcial, clubista, como se pretende, daqui para frente a gente discutir isso, com as emissoras oficiais dos clubes. É diferente de você assistir uma transmissão numa emissora que pretende-se ser imparcial exatamente para atingir todos os públicos. Ali não. O canal da Flu TV, embora outros espectadores, inclusive flamenguistas, para ter o jogo com imagem, mesmo que o áudio estivesse desligado, estavam dando audiência ali para aquela emissora. Mas, como era de direito da Flu TV, a abordagem foi dessa forma. E isso é uma outra questão que a gente pode discutir muito mais para frente. O fato é que essa transmissão bateu todos os recordes do YouTube no Brasil. Superou, inclusive, os números da Flá TV e superou a live dos sertanejos Jorge Mateus e Marília Mendonça, que até então detinham o recorde brasileiro de mais de 3 milhões de acessos simultâneos. A gente chegou, se eu não me engano, em 3 milhões e 600 mil pessoas simultaneamente acompanhando, porque a partida, inclusive, foi para a decisão por pênaltis. Nada parecido no Brasil. O que a gente pode imaginar como
algo revolucionário, algo diferente, algo que tem mercado, evidentemente, mas depende como você aborda essas situações. Será que o torcedor vai comprar essa ideia sempre de uma transmissão parcial? A Flu TV hoje conseguiu fazer isso num período sem futebol, em que só tinha essa partida contra o Flamengo, que também tem uma grande torcida. Será que o Bragantino, por exemplo, que rachou com a Rede Globo também, vai conseguir o mesmo número de acessos no seu canal contra uma outra equipe X? São questões a debater mais pra frente também. Vamos pra bola rolando. O que aconteceu com o Flamengo? Olha, irreconhecível, não entendi. E sem tirar os méritos do Flu, tá? Acho que o Flu fez uma partida aplicada taticamente no estilo Odair Hellmann, né, com os jogadores atrás da linha da bola, e não tem como enfrentar o Flamengo de outra forma. Você não consegue sair contra esse time do Flamengo, porque se você ficar desprotegido, o abate é iminente, né? Com aquele bloco de jogadores tecnicamente muito qualificados que vão chegando no teu campo de ataque, no teu campo de defesa, melhor dizendo. Não tem como. Então você precisa ter uma marcação muito aplicada, e o Fluminense fez isso. Mas eu ainda fiquei com a sensação de que o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, não estava muito afim, não queria muito. E eu sei que isso pode desmerecer aquilo que o Fluminense fez, mas também tentem olhar pelo prisma do Flamengo. Vocês vão concordar, eu imagino, não era o Flamengo que daquela intensidade, de toques rápidos, de tentar envolver o marcador. Foi facilmente batido pela defesa do Fluminense, que, de novo, fez muito bem o seu papel. Não tendo aquela velocidade no escape, né, porque não tem jogadores para isso. Você não pode apostar que o Nenê vai apostar a corrida com os defensores, embora ele na marcação muitas vezes conseguiu anular ali o Felipe Luiz, porque se der liberdade para o Felipe Luiz, a gente vê o que acontece, né? Ele fez aquela assistência praticamente com a mão para o Pedro empatar o jogo. Mas o Fluminense sai na frente, com o gol do lateral Gilberto, né? Um gol meio fluminense, né? A bola que eu fiquei na dúvida se não estava impedido, mas aquele lance em que vários aconteceram no ano passado, né? De que a imagem às vezes mostra uma coisa, mas a tecnologia do VAR está lá para isso, e parece que tem um pé ali de um jogador do Flamengo e tudo mais, e o gol foi validado. E o Fluminense merecidamente saiu na frente, porque jogava mais por essa aplicação e chegava com mais perigo na frente. E o Flamengo apático, sem aqueles movimentos que a gente sempre conheceu do time do Jorge Jesus. Só que aí vem o segundo tempo e vem as mexidas, né? E aí outro ingrediente. Você tem, além das substituições, e vejam as substituições do Flamengo, né? O Diego Ribas, o Vitinho, o Michael e o Pedro. Jogadores que são reservas do Flamengo, que entraram no segundo tempo. Obviamente, você pega jogadores que, se os titulares não estavam muito afim, o cara quer mostrar serviço para o treinador, né? Obviamente, esses caras iam entrar querendo o jogo. Descansados, né? Ou seja, estavam até então sentadinhos no banco, e aí podem pegar um Fluminense que treinou muito menos tempo do que o Flamengo, que já estava cansado no jogo, que teve um desgaste muito grande exatamente por essa aplicação tática que a gente está falando, e que obviamente sentiu. Ficou se defendendo, e pela martelada do Flamengo era inevitável que algo acontecesse. Veio o empate e quase a virada. O Bruno Henrique perdeu um gol na frente do Muriel. O Muriel fez umas defesas importantes também. O Hudson acho que tirou uma bola quase de dentro do gol em que o Muriel estava chegando também. Ou seja, quase custou realmente uma derrota para o Fluminense, embora o Flamengo não estivesse na sua plenitude. Visivelmente estavam 60%, 70% daquilo que pode, se não menos. E o Fluminense se aproveitou disso, pelo menos garantiu o empate, e a decisão foi para os pênaltis. Bom, aí nós temos o Diego Alves, que é um exímio pegador de pênaltis, e o Muriel, que é um cara que, uma das figuras mais incríveis assim que eu já conheci no futebol, um cara muito aplicado, irmão do Alisson, né? Hoje o melhor goleiro do mundo. Ele não tem a mesma qualidade, o mesmo cartaz, mas ele é um cara muito aplicado realmente. E pegou 2 pênaltis e foi extremamente decisivo para a conquista do Fluminense. Curiosamente, um do Rafinha, né? O Rafinha, que poderia ter sido expulso durante o jogo, deu uma pegada ainda no primeiro tempo. Olha que o juiz deu aquela contemporizada, mas poderia muito bem ter expulsado o lateral do Flamengo, que gosta de dar uma chegadinha, gosta de um carrinho. E acabou desperdiçando. O Muriel foi lá, fez a defesa, o Léo Pereira também perdeu pelo Flamengo, e o Dodi também acabou perdendo para a equipe do Fluminense.
Mas enfim, a questão é que o Flu sagrou-se campeão da Taça Rio, agora tem mais 2 jogos, e a questão que fica é, será que o Flamengo vai continuar apático assim nesses 2 jogos, ou vai querer garantir esse campeonato carioca, né? Porque se tinha alguém que queria esse campeonato carioca, era o Flamengo, né? Fez de tudo para que o campeonato voltasse, para que transmitisse o jogo só para os seus torcedores. E aqui, de novo, gente, a crítica, ela não é para a instituição, não é para a nação flamenguista, é para as pessoas que hoje estão lá comandando o clube. Não dá para concordar com esse tipo de postura que o Flamengo vem tendo no extracampo, de querer obter vantagens pela justiça, de formas totalmente discutíveis, questionáveis. Não é assim que funciona. Por isso, os meus parabéns ao Fluminense pelo resultado dentro de campo e especialmente pelo que fez fora, pela postura, pelos manifestos, por somente entrar em campo em respeito aos seus torcedores, mesmo os torcedores que não queriam que o Fluminense entrasse em campo, e talvez fosse o mais indicado realmente, né? Porque o Fluminense fez uma nota perguntando de que vale um título, o que vale um título, quais são as lições que você ensina para suas crianças, para os seus jovens, para os seus torcedores ao levantar uma taça. Como foi construída essa campanha? Como foi que o time chegou lá? São questões a serem debatidas. Vale a pena esse esforço de voltar da forma como o Campeonato Carioca voltou? De toda essa batalha judicial, em meio a uma pandemia que a gente está vivendo, todos esses protocolos não exatamente bem seguidos, como desculpa, né, para que realmente o campeonato voltasse, para atender patrocinadores, para atender financeiramente alguns interesses. Será que realmente vale a pena? Então fica aqui os meus parabéns para o Flusão, campeão da Taça Rio e campeão da ética também, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Valeu, gente! Inscreva-se aqui no canal, eu volto na próxima. Tchau!